Olá a todos, aqui quem fala é o Pedro H. Santos, professor de filosofia, pesquisador e escritor. E para a aula de hoje, teremos como tema ética, moral e o contrato invisível. Ética versus moral, a teoria e a prática. Vamos falar um pouco aqui sobre a teoria e a prática do que é ética e moral. Em um conceito aqui bem simples, a moral é o conjunto de regras, costumes e tabus de uma sociedade. O chão onde pisamos é o que o grupo diz que é bom ou mal. Então, essa frase aqui, ó, o chão onde pisamos, a gente pode usar isso daqui como elaborar ela como o lugar onde você vive, tá? Então, o lugar onde você vive, podemos dizer assim que é o lugar onde a sua moral vai ser estabelecida. Ética. O que é a ética? A ética é a reflexão sobre a moral, é o porquê de seguirmos essas regras. A ética ela veio para contestar a moral, só que em um termo atual e um termo global, a ética ela não é tanto o questionamento, ela já é algo, hoje em dia, né? Ela é algo já fixo. Vamos dizer assim, as leis, as regras de sociedade. Vamos lá. A tesoura existe para cortar. Então a tesoura existe para cortar é a função. A moral, ela nos diz o que cortar. E a ética nos pergunta por que estamos cortando e se isso é justo. Se a gente tem uma tesoura, a gente sabe que ela é uma tesoura e a gente sabe que a função daquela tesoura é uma das funções, né, mas a principal é de cortar. Então, é a função. A ética vai nos faz a pergunta, né, em nossa mente do porquê que nós estamos cortando ou se cortar aquele papel naquele exato momento é justo ou não. A moral, ela vem de mores, do latim, e ela refere-se aos costumes práticos e regras de conduta. A ética, vem de ethos, do grego, refere-se à reflexão teórica sobre esses costumes, focando no caráter e na fundamentação das normas. Ok? Grandes bússolas da moral. Vamos lá. A gente vai falar aqui um pouquinho de Aristóteles, o famoso filósofo aí. Para ele, a ética era sobre a virtude. Não basta seguir uma regra. Você precisa praticar o bem até que ele se torne um hábito, um meio termo equilibrado. É uma ética do caráter. Então, para Aristóteles, não bastava você seguir uma regra. Você tem que praticar aquela regra como se ela fosse algo que fizesse parte da sua vida, do seu dia a dia. É como se, vamos supor, vamos dizer aqui que devemos fazer o bem para o próximo. Devemos tirar o lixo da rua para não poluir o meio ambiente. Né? Isso a gente tem que levar como um hábito, não só como, é uma obrigação, não. Um hábito. Eudaimonia, felicidade ou bem supremo. Para Aristóteles, a felicidade não é um prazer imediato ou passageiro, mas a constância das virtudes e a realização da função humana. É o fim último de todas as ações humanas, o bem supremo. Então, a felicidade, para Aristóteles, é o bem supremo. Ele não vê a felicidade, né, como algo imediato ou passageiro. Vamos dizer, né, a pessoa ela joga um jogo e aquele jogo faz ela feliz ali por meia hora, uma hora que ela está jogando. Joga com seus amigos e tal. E isso pode ser qualquer exemplo na vida. Mas para Aristóteles, isso não é felicidade. A real felicidade é o fim último de todas as ações humanas, o bem supremo.
Então vamos lá. Virtude, arete, como hábito. As virtudes éticas não são inatas, elas são adquiridas pelo hábito e pela prática constante. Tornamo-nos justos praticando atos de justiça e temperantes praticando a temperança. Então, para Aristóteles, nós só nos tornamos virtuosos com o hábito. A teoria da mediânia, o justo meio. Vamos lá, agora vamos falar da moral. A virtude moral, para Aristóteles, é um estado intermediário, é um meio termo, entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Vamos lá para os exemplos. A coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade, o excesso. Né? Aqui a covardia, falta, e a temeridade, excesso. Esse meio termo é relativo a nós, determinado pela razão e pela prudência, phronesis. Tá? Então vamos lá. A relação entre ética e política. Vamos lá, uma relação basiquinha aqui para vocês. A ética é uma filosofia das coisas humanas e está intrinsecamente ligada à política, pois o homem é, por natureza, um animal político. Essa frase bem famosa de Aristóteles, né? O homem, por natureza, é um animal político, ele cria política. Então, para ele, a vida virtuosa só se realiza plenamente na polis, cidade, agindo como um bom cidadão. A ética visa a bondade da praxis, ação humana na comunidade. Então vamos lá. Para vocês entenderem o pensamento de Aristóteles de uma forma definitiva, a vida virtuosa ela só se realiza plenamente na polis. O que é polis? Cidade. Então, se você agir como um bom cidadão, e sim na polis, na cidade, tiver cidadãos éticos, cidadãos que agem como bons cidadãos, respeitando as regras, a ética, a política, então essa cidade é uma cidade ética, com cidadãos éticos. A ética visa a bondade da praxis, a ação humana na comunidade. Para Aristóteles, a ética ela só é algo real e prático se ela tiver o intuito de visar a bondade da ação humana na comunidade. Então, basicamente o que a gente pode entender aqui é que a moral é um estado intermediário, é um meio termo, e a ética é algo já como se fosse a linha de chegada. É algo bem voltado à explicação simplista, né? Do que é ética e do que é moral, mas de uma forma aqui um pouco mais elaborada. Vamos colocar como a moral um meio termo, né? No indivíduo, na sociedade, na cultura, na família onde ele vive, do que é determinado a ele, né? Então esse meio termo é relativo a nós, determinado pela razão e pela prudência, tá? Então é algo relativo à comunidade onde o indivíduo vive e a ele também, a individualização da pessoa. E depois é determinada pela razão e pela prudência, o que a razão manda ela fazer. E a ética é o que vem, né, consolidar se aquilo pode ser feito ou não em uma sociedade. Ainda, continuando aqui com Aristóteles, virtudes éticas versus virtudes dianoéticas. Virtudes éticas ou morais relacionadas ao caráter e ao domínio das paixões. Como a gente já disse no slide anterior, coragem e temperança. E as virtudes dianoéticas ou intelectuais são relacionadas à razão e ao conhecimento. Exemplo, a sabedoria, prudência. A prudência é fundamental para guiar a escolha do justo meio.
Então, o que ele quer dizer aqui, basicamente, de uma forma simplificada para vocês, é que a virtude dianoética, né, a ética, ela é o ponto final para justificar se as morais de um indivíduo ou de uma civilização devem ser seguidas ou não. É como se um parlamento ditasse regras novas, mas tivesse que chegar lá no final a algumas pessoas que fossem analisar aquilo se é correto ou incorreto de se realizar em uma polis, né, em uma cidade. E então, mais uma vez voltando, moral, justo, meio, e a ética é o final, é a resposta final do que deve ser seguido ou não. Agora a gente vai para um outro pensador, filósofo, né? O Immanuel Kant, conhecido como o filósofo do dever. Kant criou o imperativo categórico. Então ele dizia: haja de tal forma que a sua ação possa ser uma lei universal. Para Kant, a moral é absoluta. Se mentir é errado, você não deve mentir nem para salvar alguém, porque a regra deve ser universal. Então, para ele, basicamente, o certo é o certo, o errado é o errado. Então, se mentir é errado, é determinado algo errado a se fazer, você não deve mentir nem para salvar a sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou seja o que for. O dever. Deontologia. Agir moralmente é fazer o que é correto, apenas porque é correto, sem buscar benefícios pessoais. Então, para Kant, você deve ser correto porque é o correto a ser, né? Mas não para buscar benefícios próprios, né? Individuais ou coletivos para pessoas que você ama, sua família. A gente pode associar isso à política, né? A política, os políticos entram lá e, em vez de trabalhar para o bem, trabalham para o benefício pessoal. Vamos ao imperativo categórico. É a regra fundamental. Age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, pela sua vontade, uma lei universal da natureza. Você tem que agir como se a sua moral, né, o correto individual seu, seja o correto universal. É como se você tivesse uma moral própria e uma ética fixa em seu pensamento. Vamos dizer aqui num ditado popular: não seja piolho na cabeça dos outros. Autonomia. A capacidade da razão humana de formular suas próprias leis morais, sendo livre e racional. Mais uma vez, a gente pode dizer que Immanuel Kant aqui, né, pelo menos na teoria, ele visava a liberdade individual. Então, ele acreditava que somos livres, racionais, né, que isso é algo óbvio, que somos racionais. E então, por termos a razão, a gente tem essa autonomia de pensar com nossa própria mente, não precisar formular pensamentos, né, seguir pensamentos de terceiros como se fosse uma verdade absoluta. Então, aqui uma breve explicação. A moral kantiana se opõe à moral cristã, na qual o dever é entendido como uma heteronomia, uma norma vinda de fora para dentro, a partir das escrituras ou dos ensinamentos religiosos. Então, aqui uma frasezinha: duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O que ele quer dizer aqui é basicamente que, mesmo, né, a pessoa acreditando nas escrituras cristãs, ou seja, qual for a religião, a pessoa ela tem uma individualização. O Kant ele não acreditava que devíamos ser regrados por palavras de terceiros, mas sim por o que vem de dentro da nossa razão. Usar o nosso racional ao nosso favor
e para o bem. Então, a ética de Kant fundamenta-se única e exclusivamente na razão. As regras são estabelecidas de dentro para fora a partir da razão humana e sua capacidade de criar regras para sua própria conduta. Então, para ele, colocar o homem como o seu principal objetivo, ele mesmo e a sua própria razão, garante a laicidade, independência da religião e a autonomia, independência de normas e leis. Então, podemos basicamente relacionar isso a um país laico, onde cada um tem as suas próprias morais, tem a sua própria individualização da razão. Kant buscou substituir a autoridade imposta pela Igreja pela autoridade da razão. Dignidade humana. O imperativo prático diz para tratar a humanidade, tanto em si mesmo quanto nos outros, sempre como um fim e nunca como um meio. Então, basicamente o homem é sempre o fim e não o meio. Moralidade versus legalidade. Uma ação pode estar de acordo com a moral, legal, mas se foi feita por interesse, não tem valor moral. Então, uma ação humana que não visa beneficiar o conjunto, o todo, o universal, só visa beneficiar o interesse próprio ou de uma determinada comunidade que beneficie a ele e aos seus padrões emocionais, não tem um valor moral para Kant. Agora, imperativo categórico versus hipotético. O categórico é uma ordem incondicional válida em qualquer circunstância. Exemplo, não minta. Para ele, para Kant, se não mentir é uma lei universal, ela deve ser usada a qualquer custo. Mesmo que custe a vida de alguém, você não deve mentir. Agora, o hipotético é uma ação realizada como meio para atingir um objetivo. Um exemplo é: não mintas para não perder a credibilidade. Então, em uma ação hipotética, você usa a mentira para atingir um objetivo, mas um objetivo ético. E isso, mais uma vez, reforça o categórico, para não mentir. Então, se você mentir e alguém descobrir a sua mentira, que cedo ou tarde ela vem, vamos supor um político muito respeitado, ele mente para conseguir um benefício próprio, no final ele vai perder a sua credibilidade. Então, não mintas para não perder a credibilidade. A ética de Kant foca na intenção interna e na racionalidade, desconsiderando as consequências para definir a moralidade. Então, não tem consequências que defina a moralidade. A moralidade, ela é o certo e o incorreto não é algo digno de ser moral. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os utilitaristas. Vamos falar sobre esses dois seres aqui. Bentham e Stuart Mill. Acredito que seja assim que se fala. Para eles, o que importa é o resultado. Então já é algo totalmente contrário ao que Kant formulou. A ação ética é aquela que traz maior felicidade para o maior número de pessoas. É uma ética de cálculo, muito usada na política atual. Essa ética de cálculo, ela é muito usada na política atual, vamos supor, não digo em uma democracia concreta, mas também pode ser relacionada a ela.
Se uma lei, determinada lei, ela é benéfica para o todo, essa lei é o que importa, é o resultado dela. Ela está sendo benéfica a todo mundo, universal. Mas se essa lei não é benéfica, ela é benéfica para um grupo e não benéfica para outro, ela, essa, esse resultado não é algo correto a ser usado. Então, o utilitarismo é uma teoria ética consequencialista que define a moralidade de uma ação com base no seu impacto no bem-estar geral, buscando maximizar a felicidade e reduzir o sofrimento. A principal causa dos utilitaristas era reduzir o sofrimento e maximizar a felicidade de um povo. E para isso, eles usavam, o resultado final. O que aquela moral vai resultar. Se resulta em algo benéfico ao todo, é algo que deve ser usado. Se não resulta, não é correto de ser usado. Então, ela foi desenvolvida principalmente por Jeremy Bentham e refinada por John Stuart Mill. A doutrina defende que a melhor ação é aquela que proporciona a maior felicidade para o maior número de pessoas. Essa daqui é um resumo do resumo, ó. A doutrina defende que a melhor ação é aquela que proporciona a maior felicidade para o maior número de pessoas. Resumidamente, é isso daqui. Os principais aspectos do utilitarismo é o consequencialismo, o hedonismo e imparcialidade. O consequencialismo é o valor moral, é determinado pelas consequências da ação, não pela intenção ou pela natureza da ação em si. Então, o valor moral, ela só é determinada pela consequência da ação, o resultado final. O hedonismo, o objetivo é maximizar o prazer, felicidade, minimizar a dor e sofrimento. Mais uma vez repetindo. E a imparcialidade, a felicidade de cada indivíduo conta igualmente na avaliação do resultado geral. Jeremy Bentham e o utilitarismo quantitativo. Ele nasceu em 1748, morreu em 1832. Não vale ressaltar aqui uma biografia dele, mas ele propôs uma abordagem quantitativa, focada na quantidade de prazer gerado. Ele acreditava que o prazer e a dor poderiam ser medidos com base na intensidade, duração, certeza e proximidade. Intensidade de dor ou prazer que causa a decisão a seus destinatários, duração de seus efeitos, certeza ou incerteza de sua funcionalidade e do seu objetivo. Proximidade ou distância afeta diretamente ou indiretamente o indivíduo. Por esta razão, a ética utilitarista é chamada de consequencialista. Ele visa a consequência de uma forma quantitativa, mais ou menos uma forma matemática de você definir se um valor moral é correto, né? É ético ou não. A igualdade dos prazeres. Para Bentham, todos os prazeres são intrinsecamente iguais. O jogo de empurrar é tão bom quanto a poesia. Então todos os prazeres são iguais. O prazer de você assistir um jogo e seu time ganhar é igual a um prazer de alguém terminar uma obra. Foco na legislação. Ele aplicou o princípio da utilidade para avaliar a eficácia e justiça das leis e políticas públicas. O que isso quer dizer? Ele aplicou o princípio da utilidade. Lembre-se bem dessa palavrinha aqui, utilidade. Se algo é útil a todos, isso é algo correto. Agora, o John Stuart Mill e o utilitarismo qualitativo. Ele não veio aqui, perceba que ele não veio para mudar a teoria do utilitarismo. Ele veio para refinar a teoria. Como eu já disse, né?
Não vale aqui ressaltar a biografia, mas ele nasceu em 1806 a 1873, né? Morreu em 1873. E ele respondeu às críticas que tinha na época, que o utilitarismo era uma filosofia para suínos. Qualidade dos prazeres. Ele argumentou que prazeres intelectuais e morais são superiores. São superiores aos prazeres físicos, inferiores. Né? Os prazeres físicos são inferiores. Então, para Mill, os prazeres intelectuais e morais, né? Os prazeres que beneficiam a inteligência, a tecnologia, ao bem-estar do mundo, mas de uma forma intelectualizada, é superiores aos prazeres físicos, né? Então, ele afirmou que pessoas familiarizadas com ambos os tipos de prazeres preferiam os superiores. Vem aí sua teoria, juízes competentes. Então, o que ele quer dizer aí? É que pessoas familiarizadas com essas duas formas de prazer, que são os intelectuais e os físicos, elas preferem os intelectuais, que são os superiores para eles. Porque os intelectuais beneficiam mais o todo, né? Os intelectuais, você pode colocar isso de uma forma de criar leis e uma forma de educação, né? Então, defesa de direitos. Ele enfatizou a importância da liberdade individual e da justiça, argumentando que a maximização da utilidade a longo prazo depende da proteção dos direitos humanos. Então, ele maximizou, né, aqui a individualidade, a liberdade, mais uma vez, e da justiça, argumentando que a maximização da utilidade a longo prazo depende da proteção dos direitos humanos. Então, a liberdade individual só pode ser feita se ela tiver uma proteção da sua liberdade, né? Como a gente vamos ser livres se não tivermos a proteção para essa liberdade? Tivermos à mercê de terceiros e não da sua própria razão, individualização. Aqui na diferença-chave entre os dois é que Bentham ele tinha o foco quantitativo, igualdade de prazeres, cálculo direto. E o meu, ele tinha o foco qualitativo. Ó, percebam que quantitativo e qualitativo, quantidade e qualidade. Um focava na quantidade, o outro na qualidade. Hierarquia de prazeres. Aqui, um acreditava na igualdade de prazeres e o outro na hierarquia de prazeres. Enquanto Bentham focava na igualdade, o meu ele focava na hierarquia dessas qualidades, né? Desses prazeres. Aqui, ó, cálculo direto e ênfase em regras e direitos. O Bentham ele colocava um cálculo direto sobre a ética, né? O que deveria ser ético em uma sociedade, o que deveria ser digno de moral em uma comunidade, uma sociedade, as leis. E o meu, ele colocava já no regras e direitos, né? Sobre aquilo. Não tinha um cálculo ao redor, mas uma regra e um direito focado aqui, ó, na hierarquia, tá? Agora vamos aqui sobre um pouquinho das críticas e desafios sobre esse conceito do utilitarismo. Podemos conceituar o utilitarismo como entendimento segundo o qual o ser humano busca sempre o prazer e evita a dor, ou seja, visa sempre ao próprio bem-estar. Ele enfrentou desafios sobre a medição, né? Enfrenta ainda, né, esse desafio da felicidade e a possibilidade de justificar a violação de direitos individuais para o bem geral. Por exemplo, né, um exemplo aí bem famoso é sacrificar um inocente para salvar muitos. Uma das críticas que se faz ao utilitarismo é que esse pensamento poderia nos levar a considerar que os interesses de grupos minoritários
podem ser facilmente sacrificados em prol dos da maioria, o que é um caso aí bem problemático, né? Vamos supor que em uma situação coloquem lá duas escolhas. Ou você passa de um lado do trilho com o trem que vai sacrificar um indivíduo para salvar 10 dentro do trem, ou você deixa aquele indivíduo viver, você vai para o outro lado do trilho e os 10 vão morrer ali logo à frente, né? Então é um caso muito complexo que gera várias dúvidas sobre o utilitarismo. Porque em teoria é uma prática bonita, mas na prática, né, de uma sociedade, o governo vai querer beneficiar os grupos, né, que são de elite, dizemos assim. Então aqui é o exemplo que eu dei, né? Aqui está dando um exemplozinho de 5 pessoas, dei de 10, tanto faz. É um exemplo que simboliza muito essa ideia utilitarista. Então, aqui eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Se você pudesse mudar a direção do bonde para uma rota onde o bonde mataria apenas uma pessoa, que decisão você tomaria? Você deixaria essa pessoa morrer? Uma pessoa para salvar 10, ou 5, ou sei lá quantos? Ou você não mudaria a direção e você arriscaria a vida de todo mundo? Então, a decisão aqui, o que uma visão utilitarista usaria é de mudar a direção do trilho, matar, sacrificar aquela pessoa e salvar o máximo de pessoas. Aqui eu achei interessante também trazer para vocês aqui, né? Algo que tem bastante realidade aí com a ética e com os conceitos morais. O homem condenado à liberdade. Vamos falar um pouquinho sobre Jean-Paul Sartre. Como romper esse contrato, né? Para Sartre, o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Uma frase bem impactante, conhecida aí no meio acadêmico e literário. O homem está condenado a ser livre, resumidamente assim. Mas por que ele está condenado? Porque ele não se criou a si próprio. Entanto, ele é livre. Porque quando ele é lançado ao mundo, vamos supor um adolescente que já não é mais adolescente e parte para os 18 anos aqui no Brasil, ele é uma pessoa responsável por si. As suas ações vão gerar consequências. Então ele é condenado a essa liberdade que ele anseia, a liberdade de conquistar o mundo que todo jovem tem. Mas e as suas ações? Então, para Sartre, a liberdade não é um presente, mas ela é uma condenação porque não escolhemos vir ao mundo. E, no entanto, somos obrigados a fazer escolhas a cada momento. Não escolher já é uma escolha. Olha só que filosofia bem existencialista, né? A pessoa ela não pede para nascer, mas a partir do que ela nasce, tudo que ela faz vai ter uma consequência. Então, a liberdade que ela tem, isso aqui eu não digo que a visão dele foi uma liberdade que o homem pode fazer o que quiser, mas tudo que ele fizer e tudo que ele pensar em fazer tem uma consequência. A ética ela é o peso dessa liberdade. Como não há um determinismo biológico ou um destino pré-escrito, nessa visão não temos um destino de Deus ou natureza humana, tanto Deus nessa visão não entra em jogo e a natureza humana também não, porque a biologia, as únicas regras que ela impõe são as regras instintivas, mas mesmo assim, como somos seres dotados da razão, não temos essa obrigação instintiva, por mais que nossos instintos sexuais, nossos instintos animais, né, primatas, nos levem a tomar algumas decisões às vezes, mas temos a nossa razão, nosso racional para questionar. Então podemos negar aquele instinto, diferente
de um animal solto na natureza aí que ele age quase totalmente por instinto, né? Se não totalmente. Então, a responsabilidade de criar valores recai inteiramente sobre o individualismo. Então, esse peso de ter que moldar sua própria essência é a angústia existencial. Eu reflito muito que por ter essa angústia existencial de ser o dono das suas próprias ações e suas consequências, o ser humano ele visou criar a política, a ética e as regras morais, né? Que sempre criamos. Então, esse peso que todo mundo tem que de moldar sua própria essência, né? O peso social de ser, mas ser o quê? Aí que vem o questionamento. Então, essa essência é a angústia existencial para Sartre. O único responsável, mesmo seguindo ordens. Aqui um conceito. Ó, esta é a recusa da má-fé. Tentar se eximir de culpa, dizendo, eu só estava seguindo ordem. Como nos tribunais de guerra, é para o existencialismo uma forma de mentir para si mesmo, agindo como se fosse um objeto sem vontade, não um sujeito livre. Na visão aqui existencialista, na visão do homem condenado à liberdade, por mais que o homem ele tenha regras, podemos colocar aqui num exemplo de guerra. Vamos supor que um país atacou o outro e torturou a população do outro país. Sabemos muito bem, né? Que temos um exemplo aí da Segunda Guerra Mundial, um país, né, que na época cometeu atrocidades. E vários, né, na verdade, mas temos um em especial, a Alemanha, o nazismo. Ele tinha, né, dava ordens aos generais, aos comandantes oficiais a executarem, né, as tarefas que são tarefas anti-humanas, né, que não tem favor ético nenhum. E mesmo eles seguindo ordens, né, e alegando que só seguiam ordens, o sujeito, ele é livre. Ele é livre nessa parte aqui, ó, de tomar sua decisão moral sobre aquilo. Aquilo é algo certo a fazer. Mas é um questionamento muito forte que quando notamos o tribunal lá que teve, da maioria das pessoas que cometeram crimes de guerra, eles fixando, né, que são apenas ordens, que eram apenas ordens, podemos levar isso, mas a liberdade individual lá dentro da mente daquela pessoa que não tinha como alguém controlar? Aqui, pessoal, eu deixo para vocês o meu livro, O Contrato Ético e Moral, de regras impostas a transformações pessoais. É um livro que eu publiquei no final de 2024, que eu falo bastante sobre essa individualização, terceirização e pluralização da moral. A ideia central no meu livro é que eu defendo que todos nós assinamos um contrato invisível ao nascer. Não escolhemos as leis, a religião ou os valores da nossa família, mas somos cobrados por eles. E aqui eu coloco, o problema não é seguir apenas as regras, né? O problema não é seguir as regras, mas segui-las sem passar pelo filtro da razão. Por que eu digo isso? Você que nasceu aqui na parte ocidental, provavelmente, né? Você, se não é cristão, você passou por milhares e milhões de cristãos à sua frente e você segue regras cristãs. Mas se você nasceu no Oriente, né? Para lá, vamos supor na Ásia Oriental, na China, no Japão, na Índia. Cara, se você partir aqui do Brasil, ou de qualquer lugar que você esteja aqui desses lados, para lá, você vai ver que é uma outra realidade, uma outra cultura. As crianças nascem com outras regras, tá? Então, no meu livro eu até falo que a moral ela é temporal e a ética ela é atemporal.
Mas mesmo assim ela pode ser mudada por alguns conceitos do que é benéfico para uma sociedade. E você vai entender nesse meu livro que a ética ela não é usada no mundo inteiro. Essa ética que conhecemos não é universal, apesar de ela ser um conceito universal para o universal, né? Então, terceirizar a moral é entregar a chave da sua consciência para outra pessoa ou instituição. É o famoso, eu fiz isso porque meu líder mandou. Eu sigo isso porque está no livro sagrado. Ou todo mundo faz assim. Eu também não julgo essa terceirização, porque a gente nasce com a terceirização. Eu apenas coloco o conceito de individualização ao primeiro primata que saiu da árvore e começou a caminhar na Terra. E começou a olhar e a criar regras sobre a vida e sobre as coisas. Isso foi o individual, mas o filho dele, talvez o parceiro, parceira deles, já não era mais um indivíduo próprio da sua moral. Coloca aqui também um exemplo aqui da Hannah Arendt. O nazismo foi o auge da terceirização moral. Pessoas comuns pararam de pensar e apenas seguiram ordens. Elas terceirizaram a responsabilidade de decidir o que é humano. O nazismo, né, como dito anteriormente, no slide anterior, foi o ápice, o auge da terceirização. Pessoas viveram como robôs programados a seguir regras e não viver os seus próprios conceitos, os conceitos morais da razão, do que é racional e do que não é. Apenas seguir o que um grupo, né, estava ditando, né, ou um indivíduo estava ditando por benefício próprio da sua própria moral sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o mundo. Quando você terceiriza sua moral, você deixa de ser o arquiteto da sua vida, como diria Nietzsche, e passa a ser apenas um tijolo na construção de outro. Quando você permite que essa terceirização seja algo vívido, algo real em sua vida, por toda a sua vida, sem questionamento, você apenas está sendo um tijolo na construção de outra pessoa. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu sou o professor Pedro H. Santos. O meu Instagram é professor PH Santos. E eu convido vocês mais uma vez a conhecer meu livro. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, dessa videoaula. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês se questionarem. Não precisam ter pressa para responder no comentário ou mandar no meu Instagram, tá? Eu posso até estar criando um vídeo de reflexão sobre as suas respostas, talvez, né, no futuro. Mas eu deixo essa pergunta aqui também, que mesmo que não seja respondida aqui de forma física, mas que seja pensada e seja uma reflexão para vocês levarem nas suas vidas, né? Até que ponto as suas escolhas são verdadeiramente suas? Ou você é apenas o executor de um contrato que nunca assinou? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.